Então, pessoal, voltei. Vamos falar agora sobre a relação, né, da Constituição Federal com o direito do idoso, né? E logo após a gente vai entrar direto na parte aí do Estatuto do Idoso, porque a Constituição Federal garante o direito da pessoa idosa, principalmente com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da proteção social. Veja os pontos principais. Então, a gente tem aí um texto explicando, né, onde que o direito do idoso aparece na Constituição e que a partir dessa lei foi criada aí o Estatuto do Idoso para garantir, né, o que está no artigo 230 da Constituição. Então, embora a Constituição não tenha um capítulo exclusivo para os idosos, ela assegura seus direitos em vários artigos, com destaque para o artigo 230. Ele é um dos mais importantes aí dentro da Constituição, né, relacionando com o Estatuto do Idoso. Então, vamos lá. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Esse artigo deixa claro que todos são responsáveis pela proteção da pessoa idosa, tá? Então, a gente tem aí ó, as principais garantias constitucionais. Quais são elas para o idoso? Direito à dignidade e ao respeito. O idoso deve ser tratado com respeito, sem discriminação ou violência. Ele tem também o direito à vida e ao bem-estar, envolve acesso à saúde, alimentação, moradia e condições dignas de existência. Tem também a proteção social. A Constituição garante a previdência social e assistência social, especialmente para idosos em situação de vulnerabilidade. Tem aí o benefício de prestação continuada, o BPC, previsto no artigo 203, que garante um salário ao idoso com 65 anos ou mais que não possua meios de se sustentar. Prioridade no atendimento, embora detalhada posteriormente no Estatuto do Idoso, que a gente vai ver aqui, a base constitucional assegura tratamento preferencial. A relação com o Estatuto do Idoso. A Constituição de 1988 foi o marco inicial que possibilitou a criação do Estatuto do Idoso, a Lei número 10.741 de 2003, que detalha e amplia esses direitos. Resumindo aí, a Constituição de 1988 reconhece a pessoa idosa como sujeito de direitos, garantindo proteção integral, dignidade, participação social e responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado. Então, pessoal, agora a gente vai entrar, né, na Lei do Idoso propriamente dita. Ela é uma lei que foi criada no ano de 2003, no dia 1º de outubro, tá? O número dela é 10.741 e a gente vai ver só os tópicos que vão cair no concurso do TJ, tá? São eles: disposições gerais, direitos fundamentais, medidas de proteção, política do atendimento, infrações administrativas e dos crimes, entidade de atendimento, tá? Então, essa a gente não vai ver a lei do idoso toda, a gente só vai ler a lei do idoso atualizada, tá? Ela foi atualizada pela redação da lei número 14.423 de 2022, e aí a gente vai ler só o que vai, né, cair nesse concurso aí. Então, a gente tem o seguinte: o título 1 das disposições preliminares, né, é o momento que eles vão instituir o Estatuto da Pessoa Idosa, né, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 2º. A pessoa idosa tem todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei.
assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental, e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, o idoso tem aí todos os direitos, né, que são assegurados na Constituição, né, os mesmos direitos que nós temos. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações. 5. Priorização do atendimento da pessoa idosa por sua família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços às pessoas idosas. 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. 8. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 9. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Parágrafo 2º. Entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas. Artigo 4º. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Parágrafo 1º. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por elas adotados. Artigo 5º. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. Artigo 7º. Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais da Pessoa Idosa, previstos na Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos da pessoa idosa definidos nesta lei. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1. Do Direito à Vida. Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade
como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: faculdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esporte e de diversões, participação na vida familiar e comunitária, participação na vida política na forma da lei, faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Parágrafo 3º. É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Capítulo 3. Dos alimentos. Artigo 11. Os alimentos serão prestados à pessoa idosa na forma da lei civil. Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou defensor público, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da Lei Processual Civil. Artigo 14. Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social. Capítulo 4. Do direito à saúde. Artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas. Parágrafo 1º. A prevenção e a manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de 1. Cadastramento da população idosa em base territorial. 2. Atendimento geriátrico e gerontológico e ambulatórios. 3. Unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. 4. Atendimento domiciliar, incluindo a intervenção para a população que ele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para as pessoas idosas abrigadas e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, e eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbano e rural. 5. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo de saúde. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas gratuitamente medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Parágrafo 3º. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Parágrafo 4º. As pessoas idosas com deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Parágrafo 5º. É vedado exigir o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. 1. Quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com a pessoa idosa em sua residência ou 2. Quando de interesse da própria pessoa idosa, este se fará representar por procurador legalmente constituído.
Parágrafo 6º. É assegurada à pessoa idosa enferma o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde contratado ou conveniado que integre o SUS para a expedição de laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de inserção tributária. Parágrafo 7º. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em casos de emergência. Artigo 16. A pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral segundo critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento da pessoa idosa ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Artigo 17. A pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, esta será feita pelo curador quando a pessoa idosa for interditada, pelos familiares quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil, pelo médico quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta curadora ou familiar, pelo próprio médico quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que esse deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Artigo 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para atendimento às necessidades da pessoa idosa, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: Autoridade Policial, Ministério Público, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Conselho Nacional da Pessoa Idosa. Parágrafo 1º. Para os efeitos dessa lei, considera-se violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Aplica-se no que couber a notificação compulsória prevista no caput desse artigo, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, incluída pela Lei 12.461, de 2011. Então, a gente terminou a primeira parte, tá, da nossa aula sobre o Estatuto do Idoso. Já já eu volto com mais.